Neto Palma pergunta o seguinte: quantos sonhos temos por noite? Há estudos, né? O sono não é um processo uniforme, né? Tem várias fases, então tem sido feitos estudos neurológicos, né? Que vão vendo qual que são as fases, quais que são o tempo, né? Em que o cérebro tem funcionamento que costuma estar asociado ao sonho, né? Que seria o que é chamado de sono de ondas rápidas, né? Fazendo um registro encefalográfico do cérebro, pode-se observar que há fases do sono, que são os de ondas lentas, né? Que isso quer dizer, né? Que o cérebro trabalha, né? Porém, a um ritmo muito mais lento, né? E depois temos os períodos de ondas rápidas, né? O sono REM, né? De rapid eye movements, né? De movimentos oculares rápidos, que é quando se produzem nos sonhos, ou pelo menos esses sonhos mais floridos, né? mais vivos, né? Também parece ser que se sonha durante o sono não REM, porém é um sono muito mais parecido ao pensamento da vigília, né? Tá. Que seria mais ou menos aqueles sonhos que a gente tem perto do acordar, por exemplo. Ou não necessariamente. Porque a lembrança que a gente tem pode não ser perto do acordar, né? A gente pode lembrar de um sonho, achar que a gente está sonhando naquele momento, mas já ter sonhado. Sim, ser numa fase anterior, né? Ser numa fase anterior. Então, de sonhos, nessas fases de sonho de onda rápida, em média, acho que acostumam haver de 4, 5, 6 fases por noite, né? Se eu lembro bem. A primeira é mais curta, né? De uns 5 ou 10 minutos, eu acho que depois podem ser mais longas, né? Mais compridas. Tem um programa de telefone, né, um aplicativo de telefone, que eu estava vendo a semana passada, que ele ajudaria, não sei se isso acontece de fato ou não, mas ele ajudaria a manter o indivíduo no sono REM. Isso quer dizer o quê? Que quando o celular na cama, o indivíduo se mexe de uma determinada forma, isso quer dizer que ele está saindo do sono REM, o telefone emite um som que ajuda a voltar para o sono REM. Então, diz que as pessoas descansam mais, lembram melhor dos sonhos. Eu acho um pouco antinatural e difícil disso acontecer, mas talvez seja possível, não? Eu não conheço esse aparelho. Interessante, né? Agora, segundo um autor que se chama Michel Jouvet, a pessoa não descansaria mais, a pessoa, pelo contrário, se cansaria mais, né? Esse autor chegou à conclusão de que o cérebro gasta muita mais energia durante o sonho, né? Durante o sonho REM, do que durante o sono não REM, né? Então, segundo esse autor, gastaríamos mais energia e acordaríamos mais cansados, né? Ele fala, aliás, que do paradoxo, né? Que às vezes dormimos mais horas do normal, né? E em teoria devíamos acordar mais descansados, né? Porém, temos essa experiência que dormimos muitas horas e aí parece que acordamos mais cansados, né? Isso seria porque nas últimas horas do sono se sonha mais e aí se gastaria mais energia, né? E acordaríamos mais cansados, né? Contudo, acho interessante essa experiência, esse aparelho. Gostaria de interessante. Né? Vou ver se eu tenho o nome aqui, eu te mostro quando acabar o programa. Eu falo para os internautas também, eu não sei se eu tenho o nome aqui. O Neto pergunta o seguinte: isso já aconteceu comigo. Por exemplo, estar em um lugar que nunca fui e ter a sensação de que já estive lá. Isso pode ser que eu tenha sonhado com este lugar? Aí o Nel fala déjà vu. Déjà vu não seria já ter sonhado com o lugar, e sim um voltar de uma onda elétrica, né? A gente entende de uma forma mais médica. Eu, pelo menos, entendo de uma forma mais médica. Mas é possível sonhar com coisas que a gente nunca viu se a gente partir do princípio do inconsciente coletivo. Sim.
claro, bom, tamén eu non afirmo, né? Mas ás veces ten eses sonhos que parecen realmente como algún tipo de predicción, né? Ou de percepción extrasensorial, né? Ten quen acredita, quen afirma que há algún tipo de paranormalidade, né? De algo non normal, né? Mas eu tamén non me atrevería a afirmarlo, né? Pode ser que soñemos ás veces con alguma coisa que é parecida con o que depois vemos, né? Mas bom. Mas, por exemplo, né? Por que eu falei da questão do inconsciente coletivo? O Jung, ele descobre, aspas, o inconsciente coletivo, ele começa a propor o inconsciente coletivo a partir de um sonho de um paciente que nunca tinha saído do hospital psiquiátrico, tinha crescido no hospital psiquiátrico e que desenha uma imagem que é de um lugar que ele nunca teria ido. Sim, mas se sabe que este é um tema que está sendo discutido, o que foi discutido, né? Porque comparando datas, né? Comparando as datas que Jung dá de quando aconteceu isso e assim, tem quem diz que tem dados de que esse homem já podia ter conhecido aquilo que sonhou, né? Já na vigília, né? Também não afirmo, né? É um tema que fica em aberto, né? Mas se isso for verdade, isso... Se for verdade, então seria um dado muito interessante, né? Descartaria o inconsciente coletivo ou não? Não.